O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, do MDB, está internado há pouco mais de 40 dias para tratar uma infecção pulmonar causada pelo coronavírus. Ele passa agora por um processo de redução dos sedativos. Inclusive, na última tarde e noite, foi transferido de uma UTI dedicada a pessoas com Covid a uma outra unidade de terapia intensiva considerada comum, sem aqueles protocolos da Covid. Bom, sobre o estado de saúde do Maguito Vilela, a gente conversa agora com um dos médicos do prefeito eleito, o pneumologista Marcelo Rabarri. Marcelo, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Sagres. Prazer ter o senhor com a gente aqui. Primeiro, gostaria que o senhor nos explicasse se essa mudança de UTI de Covid para UTI comum faz alguma diferença no estado de saúde de Maguito e, claro, como está o Maguito Vilela, Marcelo? Bom, então, inicialmente, em relação à mudança de acomodação, é absolutamente o mesmo tratamento que ele vai continuar recebendo, né? Então, é como você falou, a UTI que ele estava era para pacientes que apresentam o teste positivo para Covid e cumpre uma série de protocolos em relação à contaminação dos profissionais de saúde e também das pessoas que eventualmente vão visitar os pacientes, né? Nessa outra UTI, o que favorece é um melhor contato dos familiares. Então, os familiares vão poder ter um tempo maior perto dele. Isso sempre é um conforto a mais para o paciente. Em relação ao estado dele, então ele permanece sedado, ele está traqueostomizado, então o ventilador mecânico leva o oxigênio para ele direto para a traqueia e aí vai para os pulmões. Ele ainda está com um sistema de hemodiálise contínua, que é muito mais para proteger e ter precaução para não ter nenhuma lesão mais grave no rim. Ele continua urinando, apesar de estar no sistema de diálise, e ainda com a utilização do suporte da ECMO apenas para retirar o gás carbônico do corpo, uma vez que a oxigenação dele não precisa do suporte da ECMO, né? O pulmão dele está funcionando a contento para manter a oxigenação. Doutor Marcelo, bom dia. Bom dia, Felipe. E com relação à infecção pulmonar, qual que é o estágio dela nesse momento? Então, o que tem é uma inflamação, na realidade, né? Então, o vírus, ele desencadeia um processo no organismo, e aí essa é a diferença, porque que umas pessoas ficam mais ou menos graves depois de uma pneumonia viral da Covid, né? Então, infelizmente, ele tem é uma característica dele, de ter um perfil de maior suscetibilidade para essa inflamação no pulmão. E a partir desse desencadear, cria-se um processo inflamatório agudo e esse processo vai alterando o local onde o oxigênio e o gás carbônico passa dentro do pulmão. Como o vírus já não está mais, então o que ficou foi só a inflamação que já estava desencadeada, ela está bem estabilizada, ela não está mais progredindo. Nós já fizemos os exames e entendemos que ela já estabilizou. E o processo que ele passa nas avaliações e nos testes diários é para encontrar o melhor momento de recuperação desses locais do pulmão, né? Então não existe mais progressão da doença. Tá, o que existe agora é a inflamação. E essa inflamação, como é que se contém ela? É só com os antibióticos, corticoides? E qual o tempo de controle dessa inflamação? Então, a inflamação se controla com corticoide, que é o que ele vem usando. E, principalmente, um fator que determina muito a evolução nesses casos graves é a proteção do pulmão, a forma como ele é ventilado, né? Então, nisso a gente tem muita tranquilidade com a evolução dele, porque o pulmão dele ficou protegido o tempo todo. Por isso que também ele tem um tempo mais demorado de retirada do ventilador e da sedação, que é para poder continuar com essa proteção do pulmão. O tempo é muito difícil de precisar, porque
ele depende mais dele do que a gente faz. Então, é o tempo dele se recuperar, né? Então, como eu havia dito, ele não tem mais progressão. Então, agora é uma fase de regeneração, digamos assim. E aí é o tempo de cada organismo. O que a gente tem que continuar fazendo é manter ele protegido sem outras complicações, né? Pois é, mas foram feitos testes com redução da sedação, com possibilidade de retirada do ECMO, esses testes foram feitos? O que se Então, já observa? esses testes são diários. Na verdade, não é um teste assim, liga-desliga. É um teste dinâmico e ele é feito todos os dias, até mais de uma vez por dia. E aí nós vamos mudando as estratégias da ventilação, sempre deixando o pulmão protegido e a cada dia com um suporte menor daquilo que a gente está oferecendo, né? Por exemplo, a oferta de oxigênio para ele, tanto na ECMO quanto no ventilador, da ECMO não tem mais oxigênio e o ventilador é mínimo. Então, assim, demonstrando uma clara recuperação da função de oxigenação dele, né? A grande questão é que isso tudo é muito lento e tem que ter muito cuidado para que a gente não cause nenhuma lesão e nenhum dano a ele. E só para entender, doutor, o Daniel Vilela contou para a gente, em outras entrevistas também, que no domingo, em um desses momentos de sedação reduzida, uma enfermeira contou a ele que ele venceu a eleição. Qual que é o nível de consciência do prefeito eleito em determinados momentos, com mais ou menos sedação? Isso é difícil de determinar, né? O que acontece, assim, a cada momento que a gente mexe na sedação, nós procuramos falar não só com ele, mas com todos os pacientes, porque isso é para trazer um ambiente familiar ao paciente, porque ele experimenta alguns períodos de redução de sedação e isso traz muita angústia para o paciente, né? Então, tornar o ambiente familiar, falar sobre coisas dele, da família, tá? Isso é uma prática diária que nós temos nos doentes graves e faz parte de projetos de humanização, né? Que é tentar trazer um pouco mais de familiaridade, de ambiente da família, da casa, né, para dentro da UTI. E tem um estudo para a possibilidade de reduzir a sedação, reduzir esses auxílios por um período mais longo, me parece por 12 horas? Isso é diário, assim, nós vamos fazendo as mudanças, se permitir a gente vai aumentando. No momento que os parâmetros começam a ficar parâmetros de agressão, a gente reduz. Então, isso nós fazemos todos os dias. Eu entendi a sua pergunta. Quando que vai tirar a ECMO? Quando nós conseguimos... Ele já até ficou mais do que 12 horas com a ECMO desligada. Mas em determinado momento nós entendemos que retirar naquele momento poderia causar dano ao pulmão. Então é muito dinâmico, é muito variável de paciente a paciente, né? O importante é a segurança dele, de que ele está mantendo com o pulmão protegido e a cada dia a gente dá um passo, né? Sempre um dia de cada vez. O senhor falou que é muito lento. A gente, lendo o boletim do Hospital Albert Einstein, a gente tem a sensação de que pelo menos há uns 10 dias repete a mesma frase todos os dias. Quão lento é isso e se essa lentidão é de dificuldade dele de dar um passo adiante no sentido dessa regressão da inflamação? Assim, a importância é grande. Muitas vezes os pacientes evoluem mal em determinado momento da doença da Covid por agressão que ele sofre do ventilador. Então, isso é uma coisa muito clara para nós que lidamos com esses pacientes mais graves. Se nós nos propomos a manter o paciente seguro e protegido, é ter paciência. Não tem problema demorar. Desde que ele esteja seguro e protegido. É por isso que as variações que você falou no boletim, elas retratam exatamente o quadro dele, né? Ele tem um quadro muito estável, assim, o funcionamento da parte cardíaca dele é absolutamente normal, o funcionamento do fígado, do intestino. Então, ele se mantém com uma grande estabilidade. O desafio é a regressão e a regeneração da inflamação pulmonar, que é muito variável, né?
E, às vezes, apressar uma recuperação de um paciente grave da Covid significa aumentar o grau de lesão no pulmão, né? Então, o nosso desafio é mantê-lo protegido enquanto o pulmão se regenera, para que ele possa, inclusive, ao se recuperar, ao tirar a sedação, ter o menor grau de lesão pulmonar possível, né? Essa é a nossa meta. Ele tem lesão, ele tem fibrose pulmonar hoje? Não, ele não tem fibrose. Esse é não tem, porque ele sempre ficou protegido, né? Algumas situações de alguns pacientes desenvolvem fibrose, justamente não pela agressão da doença, mas pela agressão do ventilador, né? Do tratamento. Doutor Rabarri, quanto a gente fala em paciência? Paciência é quanto tempo? É mais não, mês, Tereza, 2 meses? É um dia, é o que eu digo para todos os meus pacientes. Eu estou agora dentro da UTI com pacientes graves, e o que eu falo para as famílias é um dia após o outro. Nós não temos como fazer uma previsão. E essa história que o Maguito Vilela está passando, ela já se repetiu com um grande número de pacientes, e muitos deles com um desfecho favorável. Então é nisso que a gente se baseia para continuar cuidando dele dessa forma. Doutor Marcelo Rabarri, doutor, o estado de saúde do Maguito já foi gravíssimo e hoje é grave? Olha, isso é um detalhe de semântica, né? Ele sempre esteve estável, todas as medidas que foram feitas nele foram feitas de forma precoce, antes não foi nada de forma intempestiva, e o quadro dele sempre esteve sob o controle da equipe que está acompanhando ele, né? Então, acho que nós temos que seguir em frente, né, para poder ter o foco no tratamento dele. E uma outra questão que acho que também é de semântica, mas é de entendimento aí do conceito que nós não temos, né, do conceito médico. Em alguns momentos eu até conversei com a Cileide nessa semana sobre isso, sobre esse termo coma. O Maguito está em coma? Qual que é o termo correto? Não, existe uma escala de coma que vai de 0 a 15. Ou vai a gente nem utiliza esse termo mais, a gente utiliza uma escala de sedação. Porque o coma, ele pode ser induzido, ele pode ser patológico, ele pode ser irreversível. Então, ele não tem nada disso. Ele está sedado, né? Assim como as pessoas sedam para fazer uma anestesia. Então, ele está com uma sedação prolongada, existe uma monitorização cerebral disso. Então, na medida que nós conseguimos perceber em tempo real as ondas cerebrais dele, isso garante uma tranquilidade para poder usar mais ou menos sedativos. E uma última pergunta da minha parte, também para entender um termo, é o hemodinamicamente. O que é um paciente estável hemodinamicamente? Eu tenho a impressão que o senhor já citou isso na entrevista, mas eu queria só esclarecer esse termo. Então, é basicamente manter um bom nível de pressão, né? A pressão é fundamental nesses pacientes, né? Porque se tem uma pressão muito baixa, cai o nível de sangue que chega nos órgãos e o paciente fica muito instável. Ele passa a depender muito de medicamentos para manter essa pressão. E esses medicamentos acabam atrapalhando outras coisas. Então, ele tem se mantido com uma pressão estável, o que garante aquilo que eu comentei antes para vocês, né? O que garante uma recuperação dele no momento que ele for retirado da sedação e acordar, uma recuperação muito boa, porque ele não tem sofrimento de outros órgãos, justamente por conta dessa estabilidade hemodinâmica. E a sua rotina, doutor? O senhor estava em São Paulo, no Albert Einstein, esses dias todos? Voltou? Como é que deve ficar a rotina do senhor? Nesses últimos dias tem sido isso, né? Eu tenho continuado cuidando dos meus pacientes aqui, né? No momento eu estou aqui agora em Goiânia, no hospital. Devo ir hoje à noite ou amanhã e estou indo, né? Acho que não tem tanta dificuldade, né? Mas, enfim, tá dando tudo certo. Entendi. Doutor Marcelo Rabarri, pneumologista, que acompanha, né, a situação do prefeito eleito Maguito Vilela. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade de considerar a entrevista aqui e um ótimo trabalho para o senhor aí. Bom fim de semana, à medida que o senhor tenha fim de semana. Não, obrigado. Bom trabalho para vocês também. E aproveito para parabenizar da forma como vocês têm vinculado
as notícias a respeito da saúde dele, sempre de uma forma clara, ética e transparente. Isso ajuda muito, inclusive isso ajuda até as outras pessoas que têm seus familiares envolvidos nessa tragédia que estamos vivendo, né? Então, quanto mais claras as informações, né, mais confortável ficam as pessoas. Muito obrigado, doutor. Sempre tentamos fazer o trabalho da forma mais responsável possível. Mais uma vez, obrigado, bom trabalho aí. Dr. Marcelo Rabarri, pneumologista, que acompanha, né, a situação do prefeito eleito Maguito Vilela. A gente sabe que isso incomodou, né, Celeide, o pessoal da própria campanha, a família, enfim, aliados, a forma como isso foi tratado, muita gente dizendo coisas sem ter conhecimento. A gente sempre tentou, ao máximo, apurar as informações mais precisas possíveis para não ficar falando besteira. Na prática, é isso o que a gente tentou fazer, né, Celeide? Nós temos um compromisso com a qualidade da informação, nós temos um compromisso com o nosso público que nos ouve e que confia no que a gente informa, e nós temos compromisso também com familiares e com os doentes, né? Nós não podemos expor essas pessoas e tratá-las como se elas fossem joguetes políticos, Rubens. Isso. Bom, da entrevista o que a gente tira é que a recuperação acontece, que ela é lenta e que não tem prazo, né, Celeide? Mas que o paciente está estável, com o controle da sua condição pelas equipes, pela equipe médica, mas que essa é uma recuperação lenta e que não há prazo, Celeide. A notícia boa é que ele saiu do estágio inicial de progressão da doença, e agora ele se encontra no estágio de regeneração. Essas foram as palavras do Dr. Rabarri. E essa regeneração, ela acontece de forma muito lenta, porque tem uma inflamação no pulmão e agora trata-se essa inflamação e ela é lenta. A vantagem, né, a parte boa é que ele disse que não há sequelas pulmonares, ou seja, não tem fibrose pulmonar, por exemplo, né? O pulmão está, como ele gosta, repetiu várias vezes, o pulmão ficou protegido. Estão dando espaço para o pulmão se regenerar e protegendo esse pulmão e ele tomando corticoides para combater a inflamação. Mas é lenta e ele não tem a mínima expectativa de prazo. Palavras dele, tem que ter paciência. Mais uma vez agradecendo aqui ao Dr. Marcelo Rabarri por ter conversado com a gente aqui dentro do Sinal Aberto na programação da Sagres 730. Se você não acompanhou a íntegra da entrevista, está curioso, né, para saber detalhes efetivos, né, informações efetivas sobre a situação do Maguito Vilela, prefeito eleito de Goiânia, você confere a íntegra dessa entrevista, que também fica disponível no sagresonline.com.br.